Gostaria então que vocês, mesmo assentados, por favor, abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Logo após as bem-aventuranças, que certamente nós já lemos, e aliás está dentro de um contexto de bem-aventuranças, né? O Senhor Jesus traz para nós essa palavra instrutiva aí, que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de lado. Em hipótese alguma, nós não podemos deixar de lado essa palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Leia comigo, então, nessa versão que está aqui, por favor, da RA. Vamos lá, então? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Diga para o seu irmão ou para quem está do seu lado, à direita, depois à esquerda, fala assim, olha, você é sal nessa terra. Agora para o outro lado, fala assim, você é sal nessa terra. E você que nos assiste, eu quero dizer para você também que Deus nos chama para fazermos diferença no contexto onde nós estamos. Vamos orar? Deus amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela igreja do Senhor reunida nesse lugar. Clamo para que o Senhor crie expectativa no coração do povo do Senhor. Eu repreendo toda ingerência das trevas no nome de Jesus. Que o Senhor repila desse lugar toda ação de Satanás, todo ruído no nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo, que vai gerar expectativa, possa suprir a necessidade de cada um. E que a Tua palavra encontre guarida em cada alma nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós encontramos na palavra de Deus vários nomes que o Senhor dá a esse povo amado. Alguns são ovelhas, irmãos, pequeno rebanho, e é interessante que quando Jesus dá nome ao sal da terra aqui para nós, é uma nomenclatura que mexe muito conosco. Você é sal da terra, é um novo nome que Deus dá para nós aqui na pessoa de Jesus. Ele está nos lembrando aqui, quando Ele dá esse nome para nós, que temos uma oportunidade e uma responsabilidade de influenciar o mundo. Esse mundo pode ser o macrocosmo, pode ser o seu microcosmo, pode ser o lugar onde você mora, sua casa, seu condomínio, sua academia, o lugar onde você deixa seu carro ou sua bike. Esse é o lugar que Deus te chama para você salgar, influenciar e fazer diferença. Olha que missão gostosa, é isso mesmo. É muito interessante que esses versículos sigam as bem-aventuranças. Logo após as bem-aventuranças, nós encontramos inserido aqui na grande palavra, no grande sermão, o Senhor falando sobre isso. Nas bem-aventuranças, Jesus então dá algumas qualificações que devem estar presentes na vida de qualquer discípulo. Basta você ler aqui que você vai ver muito bem. Na vida de qualquer cidadão do reino, tem que ter essas qualificações das bem-aventuranças. Mas quando nós possuímos essas características aqui, seremos uma influência positiva, e faremos então a diferença no mundo ao nosso redor. Então, você tem que fazer um checklist agora. Essas bem-aventuranças, essas características que fazem parte da minha vida, se sim, você já está fazendo diferença no nome de Cristo Jesus. Agora, se essas características não fazem parte da sua história, da sua vida, você precisa reavaliá-la e pedir hoje, se posicionar diante de Deus, no sentido de simplesmente falar assim, Deus, já que eu nasci de novo, eu quero viver esse negócio para a glória do Senhor. Então, quando nós possuímos essas características, nós teremos uma influência positiva. Imagina só, minha irmã, você naquele cursinho, no Enem, você então naquela escola de secundarista, diante daquele professor de física quântica, você sendo essa influência positiva, vai fazer muita diferença para valer mesmo. No seu grupo de iguais, talvez no seu bike, pedal gospel, você vai estar lá fazendo diferença no nome de Cristo Jesus. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de todos nós, que a gente faça diferença nesse mundo ao nosso redor. Mais uma, você tem feito diferença mesmo? Se esse mundão acabar e você for raptado, será que o pessoal vai sentir que faz falta lá essa pessoa, naquele contexto de escola, de família, de trabalho, de academia, naquela lanchonete onde você lancha, naquele restaurante onde você faz a sua refeição, por exemplo? O pessoal vai perceber que, se você sair hoje desse trabalho, o pessoal vai perceber a sua ausência. Você tem que avaliar, responder para si mesmo e para si mesmo. A gente precisa entender isso à luz da palavra de Deus. Então, quando estamos vivendo os padrões do Senhor,
desse Senhor amado que se entregou por nós, que nós cantamos essa noite, quando nós estamos vivendo os padrões da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas, nos nossos atos, no nosso comportamento, nós seremos como sal e luz, inevitavelmente, sem pressão, sem força. O negócio flui e flui naturalmente, quando a gente segue os padrões de Deus. Quando a gente segue o Senhor Jesus e submete a orientação dele, naturalmente, sem nenhum esforço, nós vamos salgar e a gente vai refletir a luz de Jesus. Nós somos sal, mas nós não somos luz. Nós somos luz de Jesus porque nós refletimos a luz dele. Assim como uma cidade, irmãos, de calcário brilhante, situada no alto da montanha, em uma colina, não pode ser escondida na luz que vem dessas paredes, semelhantemente uma pessoa que anda com Jesus, uma serva de Deus, um servo de Deus, um discípulo de Jesus, inevitavelmente vai fazer diferença no contexto onde ele está. Ou seja, em outras palavras, seu testemunho sairá de você, seu testemunho será perceptível, o seu impacto será perceptível, a sua influência será perceptível, a curto, a médio e a longo prazo. Nós vamos perceber que o negócio está mudando para a glória de Cristo Jesus. Então, hoje à noite, eu gostaria de focar nessa ideia de que Deus te chamou para ser sal da terra. Olha que nomenclatura boa, gostosa, sal da terra. Tem uma banda lá no Nordeste que vai estar no CPL amanhã e Pastor Léo vai estar conosco lá. Sal da terra, Deus te chama para ser sal da terra. Então, neste versículo, nesse único versículo, Jesus faz 3 declarações que precisam ser consideradas e compreendidas por causa do Filho de Deus. A primeira declaração que Jesus faz nesse texto, e eu quero dar nome para ela, é uma declaração a se considerar. Nós precisamos considerar essa declaração que Jesus faz a respeito da minha pessoa e da sua pessoa, quando Ele nos compara, quando Ele nos chama, quando Ele nos nomeia, quando Ele nos dá uma missão por meio dessa nomenclatura chamada sal da terra. Então, o primeiro ponto da minha mensagem é uma declaração para considerar. As pessoas, em geral, não percebem a importância do sal na manutenção da vida. A gente simplesmente faz o uso, a gente simplesmente, às vezes, excede no uso, alguns se abstêm do alimento ou do sal, do tempero, mas, às vezes, nós não paramos para avaliar, porque a gente não consegue mensurar. É claro que, se a gente estivesse aqui com o pessoal da Anvisa, talvez, ou de uma agência que está preocupada com a alimentação, eles têm como, porque hoje os alimentos são obrigatórios ter lá uma porção, uma nomenclatura sobre alto teor de açúcar, alto teor de sódio, ou então de gordura saturada. Está mais fácil você identificar isso nos alimentos que você compra. Mas quando nós estamos nos alimentando ou ingerindo o alimento, a gente não tem parâmetro para mensurar isso, mas é fundamental a gente compreender que fica impossível para alguns alimentos a gente alimentá-lo ou ingeri-los sem sal. Uma porcentagem exata dele está sempre presente em nossa corrente sanguínea. A gente não sabe, mas aqui tem uma porção muito pequenininha de sal na corrente sanguínea. É fundamental. Qualquer grande desvio, então, dessa quantidade pode resultar até mesmo uma doença. Olha que interessante, nós já temos essa quantidade suficiente na corrente sanguínea. O sal também é sustentador de outras vidas. Ou seja, esse sal mantém, e por essa razão, a água do mar sustentará muito mais organismos vivos por causa do sal. E a gente estava à beira-mar, né, e alguns aqui já estão lidando com isso muito bem. Como conservante, ele retarda a deteriorização, ele conserva, ele mantém o sabor. Também é um condimento esplêndido. Eu uso sal numa proporção muito pequena. Para mim, sal, café, não faz muita diferença. Minha esposa, ela aprecia mais o sal, ela aprecia mais o café, e eu não. Eu consigo alimentar sem sal, eu consigo ingerir um ovo que eu amo, por exemplo, sem sal, e eu consigo passar o dia sem café, normalmente. Chile já é diferente, ela aprecia uma quantidade maior de sal. Lá em casa, por exemplo, eu que tempero as carnes, e eu também faço os temperos. E o tempero que eu faço, ele tem uma quantidade maior de condimentos, de ervas verdes e alho, e uma quantidade menor de sal, inclusive o melhor sal do Brasil, que é sal grosso. O meu tempero é feito com sal de Mossoró, que a gente compra 10, 20 quilos, e a gente tritura de 2 em 2 quilos, e a gente faz aquele sal a partir do sal de Mossoró.
Mas Shirley gosta mais. De vez em quando ela fala assim, bem, não está faltando um pouquinho de sal? E tem um sal lá para ela poder colocar também. Ou seja, o que as Escrituras dizem sobre o sal? Qual a importância do sal à luz da palavra de Deus? Quero citar então para vocês aqui alguns textos que falam da importância. Primeiro, o sal é um símbolo de uma aliança vinculativa, está lá em Lucas capítulo 2. O sal é um auxílio para a cura de limpeza, está lá em 2 Reis capítulo 2. O sal é um estimulante por apetite, está lá em Jó capítulo 6. O sal é um preventivo da decadência, está lá em Lucas 14. O sal é um promotor da paz, está lá em Marcos capítulo 9. O sal é um estímulo para o nosso testemunho, está lá em Mateus capítulo 5, 13, que eu acabei de ler. O sal é uma evidência da graça, está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Ou seja, nós somos chamados sal, sabe por quê? Por várias razões. Primeira razão, por causa da nossa capacidade de preservação. Olha que interessante. Deus te chama de sal, porque Ele nos habilita, Ele nos qualifica, Ele nos dá recipientes para a gente manter a preservação do ambiente onde nós estamos. O sal, irmãos, afasta a podridão e a decadência. Ele é esfregado, por exemplo, na carne em um esforço para preservá-la. Eu me lembro muito bem de meu pai. Meu pai, ele era um caçador nato, e ele me levou para algumas caças, e ele me ensinou a ter umas armadilhas, há muitos anos atrás. Mas quando meu pai pegava um animal e o pelo era bonito, meu pai, depois de esfolá-lo, né, e a gente tinha que comer aquela caça, era muito bom, ele aproveitava o couro. E uma das maneiras que meu pai aproveitava o couro, depois de tirar todo o resíduo de carne, era passar sal naquele couro. E ele deixava esticado, colocava uma madeira extrema, normalmente nas extremidades, esticando aquele couro. E era bonito ver aquela cena, né, daquele couro que depois virava um objeto de uso na nossa própria família. Mas meu pai passava o sal ali. É muito interessante, irmãos. Sodoma e Gomorra, olha que interessante. Lá em Gênesis 19, eles poderiam ter sido salvos pela influência preservadora de algumas pessoas, apenas 10, mas não tinha essas 10 pessoas lá que pudessem influenciar para preservar aquela cidade. Assim é no Brasil hoje. Assim é em BH, Minas, assim é no Espírito Santo, assim é nesse bairro, nessa cidade. É com pesar que nós estamos lidando com uma deteriorização do contexto social, familiar, o qual nós estamos inseridos. Mas Deus falou que eu e você somos sal, sabe por quê? Porque nós temos uma capacidade de preservação. Se nós andamos com Jesus, nós podemos preservar o ambiente onde nós estamos. A reflexão que eu e você precisamos fazer é se nós de fato estamos preservando. A segunda razão porque Deus diz que eu e você somos sal é por causa da nossa capacidade de penetração. O sal penetra, inevitavelmente o sal penetra e se infiltra em todo e qualquer lugar onde ele tocar. O sal grosso, por exemplo, depois que ele é misturado, ou diluído, ou depois que de um tempo que está no sereno, ele torna-se líquido e a sua capacidade de salgar, ele penetra em qualquer lugar, em qualquer lugar. Agora, olhando para nós, então Jesus fala que eu e você, nós temos o poder não só de preservação, mas o poder de penetração. Em que aspecto? A igreja primitiva em Atos 8:1, por exemplo, e nós aprendemos esse texto de cor, acredito que nós fomos chamados pelo Senhor por causa dessa força ativa de penetração no meio onde nós estamos. Ainda que tente te calar e às vezes nós somos silenciados, talvez no ambiente de trabalho, talvez no ambiente acadêmico, a nossa penetração é inevitável. No trânsito, a nossa penetração é inevitável. No contexto, pode ser no meio do timão, lá no Mineirão, a nossa penetração é inevitável. O nosso comportamento faz diferença, se assim nós andarmos com Jesus. A nossa fala faz diferença. O jeito da gente comprar, o jeito da gente vender, o jeito da gente tratar quando nós somos traídos, apunhalados, isso faz diferença. E quando nós temos consciência disso, o testemunho penetra como espada biguna e faz diferença no nome de Cristo Jesus. Jesus diz que eu e você somos sal, a terceira razão, por causa da nossa capacidade de purificação. Um cristão comprometido, não um gospel, um cara comprometido de corpo e alma, é uma pessoa que tem dentro de si, por causa de Jesus, e é Jesus, o poder da purificação, a capacidade da purificação. O sal tem uma capacidade de limpeza notável, assim também é o cristão, onde quer que ele esteja.
Por exemplo, segundo Reis, capítulo 2, 19 a 22, Eliseu limpou as águas de Jericó com sal. Olha que interessante, o poder de purificação, irmãos. Nos tempos antigos, então, os recém-nascidos eram lavados com sal para tirar deles, da criança, toda aquela sujeira, todo aquele sangue. Isso mantinha uma preservação, uma penetração, uma purificação. O sal em uma ferida, algumas pessoas colocam açúcar e outros colocam um sal. O sal em uma ferida tem o poder de limpar toda aquela área. Olha que interessante. Então o sal tem um poder de purificação. Não se ofenda, irmãos, se eles pararem de falar quando você chegar. Isso é uma bênção. Não se ofenda quando eles mudarem o comportamento. Quando você chegar numa mesa, por exemplo, não se ofenda. Isso é virtude e tem que ser assim. E eu acho que você deveria estar daquele grupo de WhatsApp, porque você já percebeu que de repente você não está fazendo diferença nenhuma lá. É a turma que acha que você pensa igual a eles. Mas o sal tem um poder de purificação. Uma outra razão, porque Jesus te chama e nos diz que nós somos sal da terra, é por causa da nossa capacidade de agradar, realizar o melhor. O sal, irmãos, mistura e adiciona sabor à comida. Tem comida que não vale ser comida se não for temperada com sal. Tem comida, é claro, né? O doce em geral, ainda que alguns usam sal, mas não tem como você comer certos alimentos sem o sal, ou seja, o sal tem a capacidade de agradar. É por isso que Jesus falou que você e eu somos sal da terra, porque nós temos a capacidade de agradar no nome de Cristo Jesus. É isso mesmo. Assim também, o cristão deve dar sabor ao mundo, sabor a essa família, sabor a esse grupo de WhatsApp, sabor a esse Instagram, sabor a esse clube que você frequenta, sabor a essa academia, sabor a essa rua onde você mora, sabor a esse condomínio. Ele chama você de sal da terra, porque você tem a capacidade de dar sabor. Uma outra razão porque Jesus fala que eu e você somos sal da terra é por causa da nossa capacidade, irmãos, de envenenamento. É isso mesmo, envenenamento. Sal mata algumas coisas. A gente encontra um relato na Bíblia, por exemplo, de Abimeleque, em Juízes capítulo 9, versículo 4 e 5. Ele tomou uma cidade, semeou sal, para evitar o crescimento de toda vegetação. O sal pode matar. Quando a Bíblia fala que o sal, quando perde sabor, ele é lançado para ser pisado, ele vira asfalto, é porque o sal lançado no terreno, ele impede que as ervas daninhas nasçam, cresçam. O sal tem o poder do envenenamento, irmãos. Da mesma maneira, quando o verdadeiro cristianismo, um crente comprometido à moda antiga, é semeado na vida das pessoas, lares e comunidades do mundo, algumas coisas são mortas para a glória de Cristo Jesus. O vício é morto, a pornografia é morta, a violência é morta, o atrito eterno, interminável entre pais e filhos, filhos e pais, o atrito é morto. O sal tem esse poder. Uma outra razão porque Jesus falou que eu e você somos sal da terra é por causa da nossa capacidade de promover. O sal cria uma sede por água naqueles que são expostos a ele. É isso que acontece quando você come um churrasco. Quando come muqueca não, mas come churrasco. Quando você come um churrasco, você vai ingerir mais líquido naturalmente. Como sal, irmãos, o cristão tem a maravilhosa oportunidade de promover sede por Jesus no mundo. Ah, se nós encarnarmos essa realidade, as pessoas vão pedir a água da vida, as pessoas vão pedir e vão clamar por Jesus. Lembra o Senhor quando disse, Ele disse que das nossas barrigas, do nosso ventre, fluiriam rios de água viva, está lá em João capítulo 7. É isso que acontece quando eu e você assumimos essa realidade, salgar o contexto onde nós estamos. Então você não pode desprezar essa verdade, você tem que considerar essa verdade que Jesus fala a respeito de mim e de você, a respeito dessa igreja. E a última razão porque ele fala que eu e você somos sal da terra, é por causa da nossa capacidade comprovada, irmãos. O sal muda quase tudo que toca. Onde você joga o sal, muda. Assim também é o cristão. Nós somos chamados para ser testemunhas.
Nós fomos chamados para fazer diferença onde nós estamos, para mudar a situação, para mudar o quadro, para mudar a história no nome de Cristo Jesus. Essa é uma descrição que você precisa considerar no nome de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, aqui fala de um perigo que nós precisamos evitar. Diz aqui, se o sal, tem uma condição aqui. Se o sal perder o sabor, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aqui é um perigo que eu e você precisamos evitar. E isso pode acontecer. E tem acontecido com muitos cristãos, com muitas pessoas. Por isso que a nossa sociedade está como está. Eu li recentemente que o evangelho no Brasil, ele é bem extenso, mas é raso. Nós temos muitos cristãos, mas poucos comprometidos. Aliás, nós temos muitos cristãos, mas poucos discípulos de Jesus. Poucas miniaturas de Jesus. Então aqui fala de um perigo que eu e você precisamos atentar e evitar no nome de Cristo Jesus. O sal era muito valioso no tempo antigo, extremamente valioso. Tão valioso que os cidadãos romanos, soldados romanos, eles eram pagos com sal. Daí a palavra salarium. É isso mesmo, salário. Eles recebiam o seu salário em sal. Daí a origem salário. Então era muito valioso no tempo antigo. Era possível que o sal daquela época, o qual Jesus está falando aqui, não era um sal como esse sal, cloreto, que hoje nós temos. É possível que Jesus esteja falando aqui de um sal tirado aproximadamente 1.000 e poucos quilômetros depois, a mais de dezenas de metros de altura, e era um sal impuro, um sal misturado com outras proteínas. Por isso que ele fala dessa capacidade do sal da época de perder seu poder de salgar. Ele era extraído mais ou menos 11 quilômetros distante aqui de Jerusalém, aproximadamente. E ele fala desse sal. E esse sal aqui extraído, ele ficava ali às margens do Mar Morto. É desse sal que Jesus está falando. De qualquer maneira, irmãos, é fundamental a gente atentar. Ele sempre era misturado com matéria mineral ou vegetal, o sal da época. E havia um risco muito grande desse sal, quando ele era misturado, ele perdeu o seu poder de salgar. Então, há uma possibilidade, há um perigo, que você precisa ficar atenta, que você precisa ficar atento, que você precisa evitar no nome de Cristo Jesus. Quando esse sal era misturado com outros elementos, quando esse sal tocava a terra, o sal perdia o sabor salgado. Até mesmo o sal da superfície, que era extraído dos penhascos, poderia perder o seu poder de salgar. Quando nós nos misturamos demais, nós corremos o risco de perdermos a nossa identidade. E corremos o risco de perdermos o poder de salgar. Este é um perigo que eu e você precisamos evitar. Nós precisamos andar com o Senhor e permitir que a palavra de Deus funcione para nós como um raio-x, onde ela detecta as impurezas, as quais nós precisamos abandonar, como o pastor Marcos falou, naquele momento de confissão e contrição. Não dá para confessar e manter o mesmo comportamento que a gente vinha mantendo. Assim nós vamos perder o sabor e o poder de salgar. Esse sal aqui que Jesus fala, se ele perder o sabor, se ele tornasse um sal insípido, como restaurar o sabor? Irmãos, é possível que os cristãos percam a sua salinidade também. Cuidado, vigie. Às vezes nós acomodamos e ficamos como que deitados em berços esplêndidos. Infelizmente, você acha que pelo fato de você estar aqui assistindo um culto, apenas congregando, você acha que você é capaz suficientemente de manter tudo quanto você vinha conquistando até agora? Irmãos, há um risco muito grande de nós perdermos tudo quanto nós tínhamos conquistado. A palavra de Deus diz que, visto que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos. Não dá para nós ficarmos parados. Pastor Marcos falou de gente nova, de igreja nova, de uma igreja em movimento. E é isso mesmo. Se nós não atentarmos para a conservação dessa igreja, ela vai deteriorar. As estruturas, as instalações vão se perder. E o mesmo acontece conosco.
Às vezes nós ficamos apenas acomodados, achando que nós vamos conservar tudo quanto nós somos ministrados ao longo dos anos. Minha irmã, meu querido irmão, você tem que dividir isso mais com as pessoas. Você tem que compartilhar o que você recebe com as pessoas no nome de Cristo Jesus. Porque se você não compartilhar, se você não manter na corrida, se você não continuar a corrida, aliás, você pode perder tudo quanto Deus ministrou na sua vida ao longo dos anos. Especialmente se você se misturar com esse mundão, esse mundo sem Deus. Se você misturar com as pessoas no propósito de não fazer diferença, mas de ser influenciado, de simplesmente fazer a vontade do mundo, você pode perder o seu poder de salgar. Quando chegamos a ser mais como o mundo do que como o Senhor, então perdemos a coisa que nos diferencia do mundo, que é a nossa capacidade de salgar. Perdemos aquilo que é valioso demais para a obra do reino do Senhor, quando nós nos identificamos demais com o mundo e copiamos o mundo. Em que aspecto, ou em qual área, você tem imitado os padrões do mundo? É como ganhar dinheiro? É isso? Porque hoje é uma fascinação muito grande. Até os caras que falam o nome de Jesus, os coach, estão vendendo e os crentes entrando na canoa furada. Mamon virou um Deus do século 21 para nós. O que é que você tem, em quais áreas você tem cedido? Qual modelo você tem adotado fora e longe da palavra de Deus? O risco é muito grande para nós perdermos nossa capacidade de salgar. E você não deveria desprezar isso. O texto sagrado é muito claro dizer: se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Você continua salgando? Você continua fazendo diferença? Aliás, você faz diferença? Você dá um toque legal onde você está? A sua presença gera esperança, vida, alegria. Você dá graças a Deus pela segunda? Ou você imita a turma sem Deus que amaldiçoou a segunda-feira? Como é que você está naquela escola? Você é estudante, você é adolescente, você é jovem universitário, você é profissional. Você mora num condomínio. E aí, o pessoal sabe que lá tem um crente assim, top. Você é um cara generoso, uma mulher generosa. Você é uma pessoa paciente, tolerante, compreensível. O mundo está carente disso tudo, gente. Você dá a vaga para as pessoas, até da bike. Você deixa as pessoas entrar na sua frente quando você está assim, sexta-feira, véspera de feriado, querendo ir no shopping. Ou você briga por coisas banais, fúteis. Você abençoa as pessoas que te atendem bem? A pessoa da padaria onde você compra, sabe quem você é, que você é crente? As pessoas que te veem sabem que há um negócio diferente de você? Não pela roupa, necessariamente. Não pelo tamanho da Bíblia que você usa, mas por ser essa pessoa, simplesmente essa pessoa. Você já ouviu assim, olha, você é diferente. Nós precisamos ouvir isso com mais frequência, gente. Se nós não estamos ouvindo, ou nós estamos vivendo numa bolha, compramos um terreno enorme, montamos um condomínio só dos crentes da IPPI, e a gente não está vivendo esse mundão, ou então nós estamos igual todo mundo. Igual todo mundo. Brigando igual todo mundo. Disputando vaga igual todo mundo. Namorando igual todo mundo. Casando igual todo mundo. Batendo em filho igual todo mundo. Brigando com a mulher e brigando com o homem igual todo mundo. Você precisa responder essas questões, é claro. Mas esse texto aqui, primeiro ele fala de uma descrição a considerar, depois um perigo a evitar, e em terceiro lugar, um destino a abandonar. O terceiro ponto da minha mensagem é um destino a abandonar. O primeiro foi uma descrição a considerar, o segundo foi um perigo a evitar, e o terceiro é um destino a abandonar. Irmãos,
Antigamente, preste atenção, igreja e PPI. Antigamente, há muitos anos atrás, quando o sal perdia o sabor, ele era retirado e jogado nas calçadas. Era usado tanto quanto cascalho, que hoje é usado com muita frequência. Ele era usado como cascalho. Ele virava um negócio para pavimentar as ruas. Seu único propósito nessa época era matar as ervas daninhas que pudessem crescer nas estradas. O único propósito. E, é claro, facilitar também para os transeuntes. Entre o barro e esse lugar com sal, vai ser com sal. Eu vou pisar no sal mesmo. É isso. Eu vou, então, andar sobre o sal. Meu irmão, isso é um perigo muito grande. Literalmente, era para ser pisoteado pelos homens, diz o texto sagrado. Para nada mais serve. Dura coisa o Senhor está falando aqui para essa igreja nessa noite, falando para mim primeiramente, falando para todos nós. Dura coisa. Irmãos, o senso de inutilidade é extremamente depressivo. A palavra de Deus diz que todo ramo que estando nele e que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais frutos. Mas o crente que estando nele não dá fruto, não perde a salvação, vai para o monturo, inútil. Inutilidade é extremamente depressivo, utilidade é extremamente terapêutico. Senso de utilidade cura, senso de inutilidade adoece. Se você, varão, varoa, se você, meu irmão, da direita e da esquerda e do centrão, se você não está salgando a um destino, cuidado, diz o texto sagrado. Todo cristão nesse santuário, irmão, todo cristão, precisa entender que quando perdemos nossa salinidade e quando deixamos de funcionar como sal no mundo, então também nós todos nos tornamos inúteis. Certa vez Jesus apalpou uma árvore que prometia fruto. E ele falou assim, para que está aí plantada inutilmente? Pode cortá-la, rente. Aí o viticultor falou assim, Senhor, deixa estar, mais um tempo. Eu vou colocar estrumo, adubar a terra, vou colocar um tutor. Eu vou cuidar dela. Se ela vier a dar fruto, bem, se não, manda ver. Pegue a licença no Instituto Brasileiro de Floresta e põe fogo nessa madeira. Irmãos, não existe sentimento pior para um cristão, para uma igreja, do que o sentimento de inutilidade. Tem uma placa nessa igreja, irmão, presta atenção, há vagas. Amém, irmãos? Amém. Todo ministério tem espaço para você. E nós podemos encher essa igreja mais ainda para a glória de Cristo Jesus. Você precisa se alistar de novo. Paulo, nosso amado modelo, combati o bom combate. Estou pronto para o que vier. A pior coisa, e eu temo isso, é o sentimento de inutilidade. Enquanto em mim houver vigor e essa energia que Deus me deu, inerente à minha personalidade, miscuída com o Espírito Santo, enquanto em mim houver fôlego, eu quero incomodar o inferno no nome de Cristo Jesus. Enquanto em mim houver fôlego, eu quero ser bênção para as pessoas, onde quer que eu esteja, no nome de Cristo Jesus. Enquanto em mim houver fôlego, eu quero salgar, eu quero refletir a luz de Jesus, eu quero fazer diferença para a glória do Senhor. Catiane, a camareira do terceiro andar. Hoje, bem cedinho, nós procuramos Catiane e ela não estava lá. Aí eu fui na recepção, falei assim, eu quero falar com a camareira do terceiro andar. Ligaram, não acharam a camareira. Olha, ela só vai chegar às 11. Ótimo, então 11 horas nós vamos encontrar a camareira. E depois que nós pregamos, nós encontramos a camareira do terceiro andar. E a cada dia nós demos para ela um presente. No segundo dia, ela recebeu Jesus. E hoje foi o terceiro dia que nós encontramos com ela, nós demos o terceiro presente. Todos os presentes que vocês nos deram, exceto a camisa, nós demos para a Catiana, é claro. Claro, tinha que ser, uai. Dar é melhor que receber. Irmãos amados,
nós temos que aproveitar as oportunidades. Num congresso é o melhor lugar para você evangelizar, ainda mais funcionários. Você precisa ocupar esse lugar, porque há uma ameaça muito grande sobre nós, e o texto sagrado é sério ao falar sobre isso, irmãos. Cuidado com o sentimento de inutilidade. Você pode ter 70, 80, meu irmão. Se você está andando, se você é lustro, se você... Sabe como é que é? Você sabe. Você é útil nessa igreja. Ah, já servi demais, já fui professor de criança, não dá. Vem que tem espaço para você. Não permita ser nomeado de inútil. Não permita no nome de Cristo Jesus. Se você achar que não tem espaço para você, tem espaço para você no reino. Lá fora, vira intercessora, vira intercessor, um distribuidor de folheto, no nome de Jesus. Alguém que fica nesse culto orando pelo pregador, enquanto o pastor Marco está aqui, pastor Léo está lá, no nome de Jesus. Tem espaço para você. Tem espaço para todos nós. Quando nós não salgamos, quando nós não refletimos a luz, diz aqui que nós podemos tornar pessoas inúteis. Inúteis. Tem espaço para vocês. Há uma placa invisível, mas real. Há vagas nessa igreja. Amém, irmãos? Amém. Precisamos assumir esse lugar de novo. Quando isso acontece, nos tornamos algo a ser pisoteado e tratado com desprezo. Quando vivemos para o Senhor, os homens podem não gostar de nós, mas geralmente há um certo respeito pela posição que tomamos e pelo testemunho que damos. É isso que acontece. Quando permitimos que o nosso testemunho seja contaminado pelo pecado, quando permitimos que o nosso testemunho seja contaminado pelo mundo, então os homens andarão sobre o nosso testemunho e nos tornaremos absolutamente inúteis nas mãos do Senhor. Gente, quer sair dessa deprê? Descubra algo para você fazer. É sério. Sentir-se útil, cura. Sentir-se inútil, adoece. Pessoas que estão envolvidas em algo especialmente para o bem do outro, são pessoas saudáveis, tendem a ser pessoas saudáveis, emocionalmente saudáveis. Está na hora, minha irmã, de você balançar esse esqueleto e vir para a obra de novo no nome de Cristo Jesus. Está na hora, meu irmão, de você balançar esse esqueleto em Jesus. Eu vou tomar aqui colágeno, mas eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé, Jesus. Faz um colágeno com um pé de galinha, você vai ver, você vai ficar legal. Tem colágeno naquele trem, pergunta se doutor dessa igreja. Entendeu? Jesus, me enche de novo do teu espírito, faz um negócio arder em mim. Eu vou orar pelos meus netos, vou orar pelos pastores dessa igreja, vou orar pelo conselho dessa igreja, eu quero ser um intercessor dessa igreja, eu vou convidar as pessoas, Jesus. Já pensou, você que aposentou, meu irmão? Agora eu vou para a praia. Qual é, meu irmão? Vai evangelizar, ué. Vai evangelizar na praia, descubra um negro, você está lá fazendo diferença no nome de Cristo Jesus. Não sei sobre você, mas eu não quero acabar sendo rejeitado como um vaso pelo Senhor. Eu não quero. Eu quero fazer diferença no nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que a minha vida fosse útil para a glória de Cristo Jesus. E eu gostaria também que você começasse a gostar da possibilidade de ser útil também nas mãos de Cristo Jesus. Basta você procurar o pastor Marco, chega da minha aposentadoria, eu quero agora pôr para quebrar nessa igreja no nome de Cristo Jesus, eu quero servir. Você vai se sentir curado no nome de Jesus. Sim, volte, porque é isso que a palavra de Deus nos chama nessa noite, atenção, no nome de Jesus. Eu realmente gostaria de ser uma bênção e uma luz para o Senhor, onde quer que eu esteja, irmãos. Esse é o anseio de Deus quando Ele traz essa palavra para nós nessa noite. Eu quero concluir, aplicando essa palavra no meu coração, no seu coração. Ao considerar a sua vida nessa noite, você pode honestamente dizer que sua vida é como sal no mundo? Há uma tremenda necessidade de vida nessa noite, irmão, de gente transformada nessa noite, de gente que entenda que com Jesus ele pode impactar o contexto onde ele está no nome de Cristo Jesus. Nós temos um filho que ele tem uma vocação pastoral, mas ele seguiu o caminho diferente do pai. Ele já exerce o ministério de pregação no trabalho dele. E ele
Ele não atende as pessoas, e ele tem esse poder, é o compromisso dele com Jesus. Ele não atende as pessoas sem dar um testemunho. E de vez em quando, eu, numa outra região, recebo mensagem de pessoas que nem da minha igreja são, dizendo o seguinte: pastor Beto, meu pai, fulano, foi no posto de saúde tal, e foi atendido, sabe por quem? Pelo filho do pastor Beto. E aquele negócio me alegra demais, porque meu filho aproveita o lugar que ele está, de médico, e ele põe para quebrar no nome de Cristo Jesus. Ele não só atende amorosamente, mas ele prega a palavra. E quando ele percebe que tem um engano, ele confronta na palavra. Fala assim: a senhora está indo para o inferno, mentindo desse jeito, pedindo receita desse jeito. Dona, meu filho, é uma bênção. É uma bênção, gente. Ele é manso igual a mãe, mas tem autoridade igual ao pai. Você tem que ver no nome de Cristo Jesus. Um dia ele falou assim comigo: pai, eu sou igual o senhor. Disse: meu filho, eu não sou 100% bom não, eu sou bad boy às vezes. Pai, mas esse bad boy eu gosto. Eu sou também assim, corto rente, mas prega a palavra. Você que é profissional de saúde, você não deveria perder essa oportunidade. Esquece a ética, meu irmão. Põe para quebrar, dá o testemunho lá no nome de Jesus. A menos que você seja literalmente proibido, mas seu comportamento vai fazer diferença no nome de Jesus. Precisamos salgar essa região onde nós estamos, irmãos, esse estado onde nós estamos, essa família a qual nós pertencemos, esse lugar onde nós moramos, no nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar você a fechar os olhos, por favor. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar o pastor Marcos, pastor de vocês. Vou fazer um apelo aqui nessa hora. Se Deus falou seu coração agora, de olhos fechados, por favor, coloque-se em pé agora. Eu vou assumir esse lugar e vou pedir para Deus me incendiar para eu fazer diferença onde eu estiver. Coloque-se em pé agora. É um apelo de comprometimento, de consagração, e nós queremos orar com você agora no nome de Jesus. Se você é essa pessoa, coloque-se em pé que nós queremos orar com você, meu irmão. Não olha do lado não, entendeu? É para você agora no nome de Jesus. Eu quero salgar, eu quero fazer diferença no meu contexto. Deus amado, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos deu uma grande missão, e o Senhor nos deu um grande privilégio, o Senhor nos habilitou com esse poder para fazer diferença no contexto onde nós estamos, no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor faça assim no meio dessa igreja, na vida de cada pessoa, cada um em cada área, no nome de Jesus. Que possamos aproveitar as oportunidades para salgar e livra-nos, Senhor Deus, de tornarmos inúteis e pisoteados no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor resgate o testemunho na vida de cada pessoa, para que a vida dela venha impactar outras vidas, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Agora? Ah, legal. Irmãos, vamos colocar todos em pé, por favor. Você quer orar? Eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu quero agradecer mais uma vez sua atenção. O que vai mudar a sua vida não é o que você ouviu. O que vai mudar a sua vida é a decisão que você vai tomar com aquilo que você acabou de ouvir. E se você não decidir hoje, essa mensagem se perde no lanche. Então decida agora: Deus, eu quero assumir esse negócio, eu quero assumir esse lugar, eu quero assumir esse posto no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus, muito obrigado. Te louvamos pela Tua presença. Te louvamos porque o Senhor é Deus bondoso e misericordioso. E eu clamo para que o Senhor conduza o povo do Senhor numa semana de vitória e de testemunho para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Em pé outra vez? Em pé outra vez? E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do bendito Espírito pairem sobre a sua vida, sobre a vida de todo aquele e aquela que aguarda a volta do Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém.